Olá, meus irmãos, graças a Deus. Vamos para mais uma aula, tá certo? Nosso curso de bacharel em teologia e também de teologia ministerial. Esse curso está sendo gravado, tá certo? Tanto para os alunos das aulas online e também para os alunos que estão no presencial, mas que também perderam alguma aula e vai ter também assim acesso a este material, ok? Então, dando continuidade falando dos profetas maiores, tá certo? Na parte ainda introdutória e da parte do profeta Isaías, ok? Que é o primeiro profeta considerado de profeta maior. Só lembrando aos irmãos que quando falamos de profeta maior e profeta menor, isso não tem nada a ver com superioridade, nem tampouco com inferioridade, tá certo? Falamos que os 12 profetas são classificados de profetas menores, porque o seu ministério teve uma curta duração e eles profetizaram para algo específico. Houve a divisão do reino depois da morte de Salomão, no ano de 930 a 931 aproximadamente, certo? A Bíblia diz que o seu filho Roboão vai assumir o trono, vai ser um mau rei, e vai haver uma insurreição, um descontentamento na nação, e as pessoas vão constituir Jeroboão, seu rei, e vai haver uma divisão no Reino Unido. Preciso entender que o primeiro rei é Saul. Saul vai reinar 40 anos. É bem verdade que no segundo ano do reinado de Saul, Deus vai rejeitá-lo, porque ele vai se envaidecer e vai seguir o seu próprio caminho. Depois, Davi de Melo, ele vai assumir o reino, vai reinar também 40 anos, totalizando 40 de reinado de Saul e 40 de Davi, 80. Após a morte de Davi, seu filho Salomão vai também assumir o trono e vai reinar também por 40 anos, totalizando 120 anos. Então, durante 120 anos, tá certo? Israel permanece unida como nação, una e exclusiva. É chamado de Reino Unido. Tanto o reinado de Saul, Davi e Salomão, a nação estava unida. No reinado de Roboão, a nação racha e agora vai haver uma insurreição, um descontentamento por parte do povo em relação ao tributo, em relação aos impostos empregados ali por Roboão. E agora, dividindo-se a nação, 2 reinos passarão a reinar. Reis diferentes vão reinar agora no Reino do Norte, cuja capital do Reino do Norte seria a cidade de Samaria. Então, quando falamos do Reino do Norte, estamos falando de Israel. Quando estamos falando do Reino do Sul, estamos falando de Judá, cuja capital é a cidade ali de Jerusalém. Então, os 12 profetas menores, eles vão profetizar neste período, tá certo? Tanto no Reino do Norte como no Reino do Sul, tanto em Israel como também em Jerusalém. Só que para algo específico, dentro de uma dimensão específica em curta duração. Já os profetas maiores, eles profetizam em uma dimensão muito maior, tá certo? Exemplo, Isaías, que estamos falando acerca dele, ele profetiza 770 anos antes de Jesus vir. As suas profecias, algumas foram cumpridas, outras estão em cumprimento, e a profecia de Isaías que ainda vai ser cumprida no mundo vindouro, tá certo? A profecia dele, muito conhecida, é a profecia do reino milenar, ou do reino milenar, ou milenial.
Ok? Então, na aula passada nós falamos do ofício do profeta. A atuação profética no Antigo Testamento era um ofício, ok? Diferente da atuação profética no Novo Testamento, que é o ministério. Então, o ofício profético, ele centralizava-se na aliança, falamos acerca disso. Sempre se remetia à aliança de Deus com o seu povo, conforme Isaías, Jeremias e Daniel. Como ofício, este profeta deveria receber a palavra de Deus e comunicar a revelação de Deus ao seu povo. Além de receber e comunicar esta revelação, ele deveria reformar a nação quando esta nação ela se encontrava-se distante de Deus. Uma das formas de Deus ter usado os profetas no período veterotestamentário foi quando Israel por diversas vezes entrou pelo caminho da rebeldia, da desobediência. Então vamos lá. Eles tinham também a função de preservar a verdadeira adoração. Por quê? Porque em contrapartida da verdadeira existia a falsa. O povo naquela época estava levando uma vida dúbia, adorando a Deus, adorando outros deuses. E Deus, como é um Deus uno, exclusivo, ele queria do povo exclusividade. Então Deus precisou, tá certo? Forçar o povo a se arrepender. Uma das formas que Deus ia usar para usar contra o povo, para que o povo se arrependesse, seria permitindo que outras nações invadissem e subjugasse o povo. Era uma forma de Deus forçar o povo ao arrependimento. Como ofício também, o profeta, ele tinha o dever de fazer o povo retornar ao compromisso com a aliança quebrada. Ok? Então, ele denunciava o pecado do povo, ele mostrava o que iria acontecer com o povo se caso o povo permanecesse no caminho da desobediência, e o que Deus poderia fazer e queria fazer em prol do seu povo se caso o seu povo permanecesse também fiel ao Senhor. Ok? Falamos que profecia, tá certo? Normalmente entendemos como prever o futuro. Esse sentido aí sempre será secundário, nunca primário. Sendo que essas profecias futuristas, de acontecimentos futuros, normalmente elas tratavam acerca de situação espiritual do povo. Tá certo? Era uma forma de Deus chamar este povo ao arrependimento. Poderiam vir como revelações diretas, como é o caso do Senhor falar a Jeremias, falar a Isaías, falar a Daniel. Poderiam vir como visões e sonhos, tá certo? Como é o caso ali de Daniel, que Deus se manifesta através de visões, através de sonhos, e outros mais que podemos assim estar destacando. Tanto no Antigo Testamento como também no Novo Testamento, poderiam vir e ser através de ações simbólicas, ok? Tinha várias formas de Deus se revelar ao homem no Antigo Testamento, através de revelação direta, através de visões, através de sonhos, através de símbolos, através de parábolas, ok? Falamos também na aula passada que profecia não é transe. O camarada não vai entrar em um estado de transe, como se ele perdesse a sua consciência e não soubesse o que ele está falando ou o que ele falou, certo? Então precisa entender que os profetas que profetizaram, eles profetizaram conscientemente a vontade de Deus para o seu povo, de forma consciente, ok? É bem verdade que existem alguns casos, como é o caso de José, aonde Deus vai dar a ele alguns sonhos, e ao receber esses sonhos, ele está inconsciente. Esses sonhos são proféticos,
acerca de acontecimentos futuros. Então, de forma inconsciente, ele sonha, não responsável pelo que está sonhando, e Deus revela a José o que vai acontecer, ok? No futuro, e vai usar José para este fim, para o seu propósito, para o seu objetivo. Meus irmãos sabem a história. A gente não vai entrar nessas particularidades para não ficar muito longa as nossas aulas, certo? Então, dificuldades por a interpretação das profecias. Precisamos entender que tem profecias que elas já foram cumpridas. Tem profecias que é para a igreja. Tem profecia que é para Israel de forma exclusiva. Tem profecia que está condicionada ao reino do norte, Samaria. Tem profecias que está condicionada ao reino do sul, Judá, Jerusalém. Tem profecias que está em cumprimento. Tem profecias que ainda vai se cumprir. Então é necessário estudar, é necessário pesquisar para saber o que foi cumprido e o que não fora cumprido. Outra coisa também, existem profecias que elas são aspiral linear. Como assim, professor? Profecias aspiral linear ou profecia aspiratista. O que seria uma profecia aspiratista? Seria profecias que elas foram cumpridas e ela continua sendo cumprida. Exemplo, a linha daqueles que acreditam, certo? Que o batismo com o Espírito Santo foi apenas para o dia de Pentecostes, mas há aqueles que acreditam, certo? Como é o nosso caso, que até hoje esta promessa ela continua sendo cumprida. Então é uma profecia aspiral linear, que ela cumpriu-se e ela continua em cumprimento, ok? Então, dificuldades com a interpretação das profecias. O problema histórico. As profecias não seguem uma ordem cronológica rígida. Precisamos entender que a nossa Bíblia portuguesa, ela não está em uma ordem cronológica, certo? Ela está em uma ordem lógica. Eu vou dar um exemplo aqui. O livro do Gênesis é o primeiro livro. Por quê? Porque a palavra Gênesis significa início, significa princípio de tudo. Então, para vir o segundo, é necessário vir o primeiro, e assim sucessivamente. Porém, o livro mais antigo não é o livro de Bereshit, não é o livro do Gênesis, é o livro de Jó. Jó é o livro mais antigo de toda a Bíblia. Mas, professor, por que Jó, ele não é o primeiro livro, então? Por causa de uma questão lógica. Se Gênesis significa princípio e início, então vamos botar ele de forma lógica como sendo o primeiro livro. Então precisa entender que existem dificuldades para interpretar de certa forma as profecias, como a Bíblia de certa forma. Só que essas dificuldades, elas podem ser superadas e são superadas, certo? Através do estudo, através das pesquisas, ok? Então, o problema histórico, as profecias não seguem uma ordem cronológica rígida. Para compreender a profecia, é preciso encaixá-la em um seu contexto, ok? Não analisar o texto sem o seu contexto. Alguém já falou que um texto sem contexto é um pretexto para heresia. Toda profecia foi motivada por um fator presente, mesmo que aponte para o futuro. Então, observe que consequências futuras virão por meio de fatores presentes. Vou dar um exemplo aqui. Davi, ele pecou, cometeu um adultério, cometeu um homicídio. Deus perdoou Davi, perdoou. O profeta Natan repreendeu Davi. Porém, mediante a condição presente de Davi, o profeta lança sobre ele, tá certo? Uma profecia futura. Então, como ele cometeu um pecado
e esse pecado era presente, veio consequências sobre ele, futura, era uma forma de Deus punir o pecador. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que Deus, ele lançou os meus pecados no mar do esquecimento. A Bíblia diz que Deus não se lembra mais do meu pecado. A Bíblia também diz, pastor, professor, que Deus não leva em conta o tempo assim da ignorância, o que passou, passou. Só que a Bíblia também diz que o que passou, passou, e o que há de ser será, mas Deus pede conta do que passou. Quando lemos o texto que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, é para salvar a tua alma, para salvar a tua vida. Deus não levou em conta o que tínhamos feito durante a nossa vida de pecado. Ele ignorou aquilo ali para nos dar a oportunidade de salvação. É nesse sentido. Ok? Precisamos saber para quem foi dada a profecia. É necessário saber. Outra coisa. Qual a situação da época desta profecia? Qual era a situação histórica? Qual a situação política? Qual a situação cultural e econômica? É necessário analisar o texto não apenas de uma forma superficial, mas é necessário analisar o texto como um todo para entender o que a Bíblia quer falar. Tudo que a Bíblia diz, eu já falei isso aqui, é muito mais do que pensamos e é muito mais do que aquilo que imaginamos, ok? Outra coisa interessante, a questão do cumprimento. Precisa entender que o tempo de Deus é um, o nosso tempo é outro. Eu não posso associar o meu tempo com o tempo de Deus. Deus, ele é eterno, vive dentro de uma dimensão atemporal, que não pode ser contada, que não pode ser medida, que não pode ser cronometrada. Já nós, seres humanos, vivemos dentro de uma dimensão temporal, que pode ser contada, cronometrada. Precisa entender isso aí. Algumas profecias apontam para cumprimento progressivos. Deus pode cumprir a profecia de forma imediata, sim. Mas Deus também pode cumprir a profecia de uma forma progressiva. Vou dar um exemplo aqui. Davi é ungido na casa dos seus pais ainda moço. Porém, estudiosos dizem que Davi passou entre 15 a 20 anos para se entrar no trono. Então, houve um tempo para Deus cumprir as profecias na vida dos seus filhos. Vou dar um exemplo aqui. José sonha, tinha 17 anos aproximadamente. Quando ele chega na presença de Faraó, ele chega com 30. Então isso indica que de 17 para 30 passaram-se 13 anos. Quando a promessa dos feixes que ficaram em pé diante dele e se inclinaram a ele fora cumprida, foi depois do primeiro período ali de 7 anos de bonança. Então, se ele chega com 13 anos lá, em todo esse processo, 13 com 7, que é os primeiros anos de bonança no Egito, fazem 20. Então, a promessa dos feixes na vida de José se cumpre depois de 20 anos, porque existe um tempo entre Deus falar e Deus cumprir. Existe um tempo entre a promessa e a efetivação da promessa. Vou dar outro exemplo. Abraão, quando recebe a promessa, ele recebe a promessa que Deus vai dar um filho a ele, ele tinha 75 anos. Quando Isaac veio nascer, Abraão tinha 100. Isso indica que passaram-se 25 anos esperando o casal cumprimento desta promessa. Deus fala com Abraão, dizendo que Israel, no capítulo 15 do Gênesis, a nação, o seu povo, será peregrino em terra estranha. Mas Deus vai se lembrar dela e vai tirar o seu povo do Egito.
E a Bíblia diz que o povo passou 430 anos ali. Paulo, ele é escolhido por Deus, pelo próprio Cristo, no capítulo de número 9 de Atos Apóstolos. Só que a igreja em Jerusalém rejeita Paulo, não recebe Paulo de imediato, a igreja de Jerusalém, e automaticamente, ele volta às suas atividades, não costumeiras, mas ele volta a algumas atividades, permanece fazendo tenda, permanece adorando e servindo ao Senhor em Jerusalém. E depois de 14 anos, a Bíblia diz que Deus chama Paulo para o ministério, conforme está registrado em Atos, capítulo de número 13, onde eles estão orando, buscando ao Senhor, o Espírito Santo se revela e diz: ora, apartai-me a Paulo e a Barnabé para a obra que eu vos tenho chamado. Então, perceba, outros exemplos que poderíamos usar aqui, de várias pessoas, tá certo? Mas precisamos entender que existe um tempo entre Deus falar e existe um tempo assim entre Deus cumprir. Mas se Deus falou, se verdadeiramente é Deus que falou, se verdadeiramente o profeta profetizou em nome do Senhor, automaticamente no tempo que Deus estabeleceu, esta promessa, esta profecia, ela verdadeiramente vai ter o cumprimento, ok? Então, algumas profecias apontam para um cumprimento progressivo. Outras apontam para eventos históricos distintos. Nem sempre é claro o tempo do cumprimento das profecias. Ok? Exemplo de Daniel 29, 27, 11, 31 e 12, 11. Esta profecia se cumpriu em 167 a.C., por ocasião da destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. E se cumprirá novamente o tempo final. Então perceba isso aí, que quando Jesus diz, no capítulo 24 de Mateus, que não ficaria aqui pedra sobre pedra que não fosse derribado, esta é uma profecia que aponta, tá certo, para o ano 70. Jesus morre provavelmente no ano 30, 40 anos depois. Tito de Roma invade Jerusalém, destrói a cidade, destrói o templo. E se cumpre o que Jesus falou, que não ficaria pedra sobre pedra no templo que não fosse derribado. As várias formas de proclamação profética, através de um discurso de julgamento, certo? Através dos as profecias messiânicas, as profecias escatológicas e outras. Os ricos tipos literários, a literatura profética está entre as mais difíceis de serem interpretadas, porque são ricas na utilização de recursos literários como poesia, sabedoria, simbologia, personificação e metáfora. A Bíblia está repleta de figuras de linguagem, certo? Então é necessário conhecer a Bíblia e conhecer a linguagem que a Bíblia emprega para enfatizar o texto. Existe metonia, parábola, alegoria, símile, expressão idiomática, presopopeia, existe idiomatismo. Então existe muita coisa aí de figura de linguagem que é usada. Em muitos textos é necessário conhecer cada figura de linguagem para interpretar a Bíblia melhor. A Bíblia melhor. A importância do estudo das profecias. A maior parte das profecias já se cumpriram. Resta de 1% a serem cumpridas. Elas foram direcionadas a pessoas, povos e situações específicas. Como profecias preditivas, não se repetem. Quais as razões para estudarmos? Em primeiro lugar,
apresentam Deus como Senhor e Senhores de nossa história. É por isso que há uma razão para estudá-las. Outra razão, mostram o pecado do homem e a fidelidade de Deus. Terceiro lugar, mostram Deus gracioso, como também misericordioso. Em quarto, fundamentam a esperança do povo de Deus. Em quinto lugar, nelas Deus está se revelando em palavras e se revelando em ações. Em sexto, representam a ligação entre a lei e também a graça. Ok? O livro de Isaías data do ano 740 a 680 a.C. Isaías, seu nome significa o Senhor é salvação. Filho de Amós, que não é o profeta Amós, ok? Tudo acontece ali em Jerusalém, Reino do Sul, Judá, ok? Alguns enfatizam que provavelmente Isaías era de linhagem real, provavelmente filho de reis, filho de rainhas, provavelmente ali, alguns até chegam a dizer que ele era primo do rei Uzias, tem toda essa situação. Então, conforme é evidente pelo título, no capítulo 1, versículo 1, Isaías profetizou durante os reinados de Uzias, Jotam, Macás e Ezequias, que foi um bom rei, mas que se envaideceu, ok? Foi chamado como profeta no ano da morte do rei Uzias, isto é, em 740 a.C. Sua única aparição, conforme pode ser datado, com certeza, foi no tempo da campanha de Senaqueribe contra Jerusalém no ano de 701 a 688 a.C. Isaías, ele era casado, conforme está mencionado no capítulo 8, versículo número 3. Ok? Provavelmente alguns sugerem que a sua esposa, ela era profetisa, talvez devido ao fato que ela igualmente profetizava ou simplesmente por ser esposa do profeta. 2 filhos são mencionados, ambos esses filhos recebem nomes simbólicos, conforme está registrado ali no capítulo 8, versículo 18 de Isaías. Isaías e Miqueias foram contemporâneos nessa época, que ele profetiza ali em Jerusalém. A atividade de Isaías foi precedida pela atividade do profeta Amós e do profeta Oséias. Amós e Miqueias profetizaram principalmente contra as tribos do norte, ok? Israel. Isaías e Miqueias concentraram suas profecias principalmente em Judá, Reino do Sul, Jerusalém. Por causa das várias profecias messiânicas, ele é chamado de evangelista do Antigo Testamento, ou profeta evangélico, né? Então, precisa entender que Isaías também, ele é considerado por alguns estudiosos como um quinto evangelho, ok? Vale salientar que, se não tivéssemos o livro sagrado em mãos e tivéssemos o livro de Isaías, teríamos toda a Bíblia. Por quê? A Bíblia contém 66 livros, sendo 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Isaías tem 66 capítulos no seu livro, sendo que do capítulo 1 ao 39 dá ênfase à lei, Antigo Testamento. Do capítulo de número 39 ao capítulo de número 66, vai enfatizar o Novo Testamento como a lei, como a graça e como o mundo vindouro, etc. Ok? Então vamos lá. Por causa das várias profecias messiânicas, ele é chamado de o evangelista do Antigo Testamento. Ok?
Contexto. O livro e suas profecias podem ser divididas em dois grupos. Contextualizar o presente e fala de acontecimentos futuros. Capítulo 1 ao 39. Do capítulo 40 ao capítulo de número 66, fala do cativeiro babilônico para ainda mais futuro. Uzias morreu por volta do ano 740 a.C. Então, durante seu reinado, a nação experimentou um notável progresso econômico e tentaram se estabelecer ou restabelecer como potência política naquela época. Jotam, ele reinou sobre Judá, Jerusalém, de 750 a 731 a.C., como corregente do seu pai, Uzias, e depois com seu filho Acás. Judá estava forte economicamente, mas moralmente e espiritualmente estava em decadência. O reino tinha apostatado a fé depois de Uzias. A primeira profecia de Isaías, ela trata sobre o afastamento da nação dos ditames da aliança com o Senhor. É por isso que ele faz a profecia Isaías da videira, que ele plantou uma vinha no outeiro fértil, a cercou de sebe, a cavou, a regou, e esperou que esta vinha desse frutos bons, mas esta vinha deu fruto ruim, essa vinha deu fruto mau. Ok? Mas o cenário político mundial muda quando a Síria vai subjugar a nação, tornando-se a maior potência mundial sob o reinado de Tiglat-Pileser III em 745 a 727 a.C. Então toda a rota de Nínive até Damasco fica agora dominada pela Síria. Então perceba que Isaías é um profeta que ele profetiza antes do cativeiro. Precisa entender que ele profetiza que o povo será invadido pelos assírios. Acontece no reino do norte, Israel, e ele também profetiza que o reino do sul vai ser invadido. Então, tanto Israel como Jerusalém foi invadido, sendo que Jerusalém foi invadida em 3 etapas, a primeira, na segunda e terceira etapa, onde o templo é destruído, ok? A cidade é destruída por Nabucodonosor, ok? Acás reinou sobre Judá também, nesta época, entre 735 a 715 a.C. Foi um dos piores reis que Judá, que Jerusalém, sendo insolente e desobediente à aliança com Deus, o rei Acás. No seu reinado, Acás viu-se entremetido na aliança política da Síria e Israel, chamado também de Ciro Eframita, contra a Ásia, contra a Síria. Aconselhado por Isaías a confiar em Deus, proferiu estabelecer uma aliança com os assírios, em vez de fazer aliança com Deus, tornando toda a nação vassala. Como consequência, da Síria invadiu e destruiu a capital do reino do norte, Samaria, no ano 722. Mas Isaías advertiu. Depois, Ezequias reinou entre 729 a 686 a.C. Foi o rei piedoso que conduziu o povo numa série de reformas religiosas.
rebelou-se contra o rei assírio Senaqueribe em 705 a 681 a.C., que sitiou Jerusalém em 701 a.C., tomando sua completa destruição. O fato é narrado em 2 Reis. Milagrosamente o Senhor livra Jerusalém. Ezequias, após ser livrado da morte por Deus, é uma resposta à sua oração, apresenta os embaixadores da Babilônia, todos os seus tesouros, recebendo a condenação do profeta Isaías no capítulo de número 39, ok? Então, próxima aula, nós vamos estar assim dando continuidade falando sobre a primeira parte e depois a segunda parte do livro, amém? Deus abençoe os alunos e até a próxima aula, assim, em nome do Senhor Jesus.